Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, verso 43 até o verso 45. Você que nos visita, nós estamos expondo o livro de Mateus, aqui, verso a verso, capítulo a capítulo. Nós estamos no capítulo 12. Não dá tempo de você acompanhar aí até o final, aí tem mais uns 3 anos, 4 anos para chegar. Depois a gente vai para outro. Fica tranquilo que talvez eu nunca pregarei Isaías. Motivo bem claro, porque são 66 capítulos. Se com 28 não levar 5 anos, são 66. Haja eleição para o pastor ficar na igreja para terminar o livro, né? Mateus capítulo 12, verso 43 a 45. Escute com fé a leitura da palavra de Deus. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, lá encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Só tem. Bom, hoje a gente vai falar um pouco desse texto. E confesso, irmãos, que é um texto complicado e todas as explicações que eu achei não me satisfazeram assim. Eles são muito. Não entrou para o coração. Talvez entre no seu e nós vamos falar disso nessa noite. Como é que a gente chega nesse texto aqui? Se você vem acompanhando, você percebe que aqui, alguns versículos atrás, Jesus está em conflito com os fariseus. Os fariseus estão questionando Jesus a respeito se é lícito curar no sábado, se é lícito fazer curas, milagres, salvar, se é lícito colher espigas no dia de sábado. E os fariseus estão questionando Jesus a respeito disso. Quando Jesus cura um endemoniado, tira dele o demônio, os fariseus começam a falar e interpolar Jesus, falando que ele expulsava demônios pelo maioral dos demônios, que era Beelzebul ou Satanás. Então ele fala assim: Jesus só expulsa demônios porque ele expulsa em nome do próprio Satanás. E aí Jesus então começa a conversar ou a debater com esses fariseus a respeito dessas coisas. Ele vai falar assim: não tem como uma casa ficar dividida e subsistir. Por quê? Porque ela vai entrar em conflito dentro dela mesma, ela não vai ficar firme lá, ela não vai ficar sólida. Então não tem como, aí Jesus fala, não tem como eu expulsar demônios sendo o maioral dos demônios. Não tem como isso acontecer. Então aí os fariseus olham para Jesus e então pedem a Jesus um sinal. Fala: ó, Jesus, faz um sinal para a gente. Foi a pregação do domingo passado. E se você percebe, Jesus tem feito sinais e maravilhas o tempo inteiro. Ele está curando pessoas, ele está acalmando tempestades, ele está fazendo milagres atrás de milagres. E aí então chega os fariseus e falam assim: faz um milagre para a gente. Poxa, mas é o que ele estava fazendo, já tem tempo que ele está fazendo milagres. E os fariseus não estão percebendo. E aí é quando Jesus olha para os fariseus e fala assim: nenhum sinal vai ser dado para vocês, a não ser o sinal que foi dado a Jonas, que ficou lá na barriga do peixe por 3 dias e depois voltou à vida. E aí ele fala: eu então vou ficar 3 dias na terra e depois vou ressuscitar. Foi quando nós falamos no domingo passado sobre o que vai abrir os nossos olhos da cegueira espiritual. É exatamente o próprio Deus demonstrando o aspecto de como o Messias viria, morreria e ressuscitaria. O rei está aqui, Jesus está explicando isso. Então parece que hoje, quando a gente chega aqui nesse texto, ele não parece fazer muito sentido na sequência. Porque ele termina lá no verso 42, Jesus explicando um questionamento, falando assim: ó, essa geração hoje, adúltera e má, para vocês tem maior juízo do que os ninivitas no tempo de Jonas.
E é bem claro, por que isso acontece? Porque os ninivitas, quando escutaram a palavra de Jonas, falando, se arrependam-se, porque daqui a alguns dias vocês serão destruídos, os ninivitas se arrependeram. E ele fala aqui no verso 42, da mesma forma como a rainha de Sabá foi até Salomão, porque escutou ouvir da sabedoria de Salomão. Aí Jesus fala assim, eu sou maior do que a rainha de Sabá, eu sou maior do que o profeta Jonas, eu sou maior que Salomão. E aí então, ele fala, por mais que eu faça tudo isso, por mais que eu seja maior que Salomão, por mais que eu seja maior que o profeta Jonas, por mais milagres que eu faça, vocês não acreditam. Vocês não acreditam, não adianta fazer sinais. E aí o texto de hoje, então, ele começa falando assim no verso 43 para nós. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Vamos entender isso aqui, que ele está falando aqui. E o que o texto de hoje vai ensinar para a gente? O texto de hoje vai ensinar para a gente 3 ensinamentos. O primeiro deles é que o inimigo investe contra as nossas vidas. Ou seja, existem de fato forças malignas. O diabo de fato existe, os demônios de fato existem, e eles vão de fato tentar ou atacar eu e você. Isso existe e é algo da nossa realidade. O segundo ensinamento é que eu e você precisamos proteger os nossos corações. Lembra do coração que procede de todos os maus desígnios. E o terceiro ensinamento é um chamado à conversão e à devoção total a esse Deus, no caso aqui, Jesus Cristo. Lá no verso 43, quando ele fala assim, quando o espírito imundo sai de alguém ou de um homem e ele anda por lugares áridos e depois volta, o que ele está tentando explicar aqui? Se você entende aqui e olhar um pouquinho nas entranhas, você vai perceber que ele está em conflito com o grupo dos fariseus e dos escribas. E Jesus está falando assim, que quando ele vem para libertar o povo do peso que os fariseus e os escribas colocavam sobre a nação, sobre o próprio povo de Israel. Nós estamos tratando aqui de manhã sobre os 10 mandamentos. E perceba que os 10 mandamentos são extremamente pesados, porque a gente não consegue cumpri-los 100% dos seus termos. E aí então aqui Jesus fala assim, é como se ele, Jesus, tivesse de fato expulsado os falsos profetas, expulsado o demônio que aprisionava o povo de Israel. E então esse demônio, de repente, quando ele volta, verso 44, ele volta e encontra o povo de Israel, parece que está convertido, parece ser uma casa limpa, vazia, varrida e ornamentada, parece que eles estão andando no caminho certo. Só que o parecer de fato não é. E é por isso que então o demônio volta com toda a força sobre esse povo. Algumas coisas que você tem que entender aqui. Primeiro de tudo, crente verdadeiro não fica possesso por demônios. É você? Um cristão nunca será possuído por um demônio. É assim. Isso como diz, é batata. Não tem como. Se você é crente de verdade, um demônio não vai possuir você. Por quê? Porque o Espírito de Deus já mora dentro de você. Se ele mora dentro de você, não tem como o demônio chegar lá. Agora, se o Espírito de Deus não mora dentro de você, então está vazio a casa. E pode estar varrida e ornamentada. O demônio chegar lá, botar os pés e beber a Coca-Cola. Está arrumadinha para ele entrar e trazer destruição. Certo? Abra sua Bíblia comigo aí em algum texto. Primeiro lá em 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Pedro 5, 8. Diz assim: sede
sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Perceba que aqui Pedro está falando assim, ó, de fato a força maligna está ao seu redor, simplesmente esperando o momento de você bobear nas coisas. E quando você descansar um pouquinho, ele ataca. E é assim que funciona. É fácil você perceber isso ao pensar nisso. Pensa como se fosse uma bola totalmente vedada de frio. Ela é totalmente vedada de frio. Só que por dentro tem uma luzinha. Se tem um mínimo risquinho que sai essa luz, fica claro que a bola inteira é preta, mas a bola sai um pouquinho de luz. E quando o diabo vê um pouquinho de luz, ou alguma brecha, ele vai lá, enfia o dedo e rasga todo o preto. A ideia é que você, se sobrar uma brecha, de fato o diabo age atacar com os seus demônios. Afinal, essa é a função dele, sempre foi. O diabo, desde o começo da criação, tem como função destruir, roubar, matar e afastar o ser humano do próprio Criador, Deus. É o que ele faz lá no Jardim do Éden, quando ele fala para Eva uma meia mentira. Fala, ó, Eva, pode comer da fruta, não tem problema. E quando Eva come da fruta, ela é automaticamente separada de Deus por causa do seu pecado. E nisso o diabo fala assim, consegui. Por quê? Por causa de uma brecha que foi feita. Da mesma forma, eu e você temos que ser vigilantes em relação a isso. Guardar o que nos leva ao nosso segundo ensinamento, que é proteger os nossos corações. Irineu de Leão, um pai da igreja dos primeiros séculos, dizia assim, ó, o diabo é como um ladrão que busca invadir os nossos corações e roubar a nossa paz e alegria em Cristo. Devemos estar alertas e armados com a verdade da palavra de Deus para resistir. Quando ele fala a respeito de estar armados com a palavra de Deus, é o mesmo aspecto que a gente tem em Efésios capítulo 6, quando fala que o cristão tem que vestir a armadura. E aí tem uma série de características da armadura que o crente veste. E você percebe que lá é uma batalha de fato, é uma guerra de fato. Uma guerra onde eu e você somos municiados pelo próprio Deus. Porque eles falam assim, ó, e aí onde a gente volta a falar que a nossa salvação é monergista, lembra disso? Todo aspecto salvífico vem de Deus para o ser humano, mas nós não faz absolutamente nada para ser salvo. Então quando a gente olha para isso, até a armadura que você usa para lutar contra o diabo e os seus demônios, ela é dada por Deus para você. A espada ou a palavra, ela é dada pelo próprio Deus para você. Basta você apenas saber manejá-la. Você só tem que saber como que usa a palavra de Deus. E aí eu vou te dar um detalhe. Você não sabe usar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque você não pega ela para treinar todo dia. Mas sabe quem usa a palavra de Deus? O diabo. Pega as tentações que ele faz com Jesus Cristo no deserto. Ele fala assim, ó, Jesus, sabe lá que está escrito? E ele cita a Bíblia para Jesus. Claro que cita mal citado, como um monte de pastor moderno, mas cita mal citado, por isso o pastor moderno aí, que não prega direito a palavra, é enviado do demônio também. Não ri não, é verdade. Vamos lá, então existe uma necessidade minha e sua de guardar os nossos corações. Lembra disso, o inimigo está ao redor só esperando para te abocanhar. Então existe a necessidade de eu e você guardarmos os nossos corações.
Olha só, Bíblia em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Esse, inclusive, é um dos livros que a nossa igreja ajudou a publicar alguns meses atrás. Guarda o seu coração. Se você estava aqui na igreja, você ganhou esse livro. Aconselho você a ler. Tá? Se você não estava aqui, compre. Vale a pena. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que você deve guardar? O seu coração. Existe um termo em latim chamado corandeu. Significa que o nosso coração deve ser voltado para Deus. É mais ou menos o que a gente estava falando hoje aqui de manhã, quando a gente falou do primeiro mandamento. Que o primeiro mandamento implica em eu e você termos como prioridade e exclusividade Deus no centro das nossas vidas. Quando ele fala, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, eu e você temos que, as nossas vidas têm que viver e funcionar em função de Deus. Os nossos corações têm que funcionar em função de Deus. Se você vai lá para o Salmo 119, que fala inteiro sobre a própria palavra de Deus, o próprio texto vai falar assim, ó, que ele guarda no coração as palavras, para que não peque contra Deus. Porque ao pecar contra Deus, ele está simplesmente dando brecha para que o inimigo faça a sua atuação. E por isso a gente guarda os mandamentos no coração, obedece às ordens de Deus. Para quê? Para não pecar, porque a partir do momento que a gente peca, tem uma brecha. A partir do momento que tem a brecha, o diabo vai lá, mete a mão e rasga tudo. E aí o estrago é muito grande, vai doer para fechar. Quer ver? Pensa comigo em certos aspectos. Uma frase que eu digo para os meus meninos lá em casa é assim, ó. Toda vez que alguém peca, uma pessoa se machuca. Toda vez que alguém peca, uma pessoa se machuca. Eu vou dar um exemplo de crianças. Crianças brincando na porta. Certo? Todo mundo já viu isso, né? Uma criança fechando a porta e o outro lá perto. Aí fala assim, não mexe na porta. A gente dá uma ordenança, um mandamento. Não mexe na porta, porque se você mexer na porta, vai machucar. Bem palavras de Deus. Não coma da árvore, que se comer da árvore vai morrer. Aí as crianças vão lá e mexem na porta. Assim que mexe na porta, um dos dedos é pressionado. Às vezes não é aquele que mexe na porta que machuca. Às vezes ele machuca o outro que estava lá. Mas toda vez que se desobedece à lei de Deus, alguém se machuca. Toda vez. Pega em tudo. Pensa em casamentos. Quando um homem ou uma mulher mente dentro do casamento, às vezes ele está se protegendo, mas ao fazer isso ele machuca todos os outros que estão ao redor. Pensa no adultério. Quantas pessoas não são machucadas ali, ó? Toda vez que o nosso coração entrega os nossos próprios desejos, a gente acaba machucando outras pessoas em nós. Por isso que nosso coração deve ser protegido, deve ser guardado. Existe uma necessidade minha e sua de protegermos os nossos corações, de guardá-los para o Senhor. Nosso texto de Mateus, lá capítulo 12, fala assim, ó, se a sua casa tiver com um vigia lá, não tem como esse demônio voltar com outros 7 piores. Mas se você não está vigiando, a sua casa vai estar limpa. E não vai ter ninguém, eles vão entrar lá.
e eles vão entrar e fazer festa, porque não tem ninguém protegendo. E não só isso, vai ser pior, porque, vamos dar um exemplo prático, você pensar. Pensa a respeito, estou fazendo dieta, né? Pensa a respeito de dieta. Dieta assim, você faz dieta e você perde peso e alegria, não é mesmo? Não pode comer açúcar, ele vai ficando triste, mas você vai emagrecendo. Se você não vigia contra o açúcar, pensa em o açúcar é o demônio, mas não é bem assim. Entendeu, né? É metáfora, gente, metáfora. Isso açaí está gravando, aparecer lá na internet, lá. Agora vou finalizar. Pastor fala que açúcar é o demônio. É mesmo? Vai dar um bom corte, né? Mas vamos lá, pensa aí. Se você não vigia, assim que você sai da dieta, você volta a comer, não é? E você não vigia. E aí ocorre que o povo chama de efeito sanfona. Já ouviu falar nisso? Que você engorda muito mais do que você estava anteriormente. Da mesma forma aqui, ó, se eu e você não vigiarmos contra os nossos pecados, contra o nosso próprio desejo, nosso próprio ego, nosso próprio coração, se a gente não vigia, essas coisas vão tomar a gente ao ponto de ficar muito pior do que o que a gente era anteriormente. Gregório de Nissa, um outro pai da igreja, dizia assim, ó: o coração é o altar onde oferecemos a Deus os nossos pensamentos e desejos. Devemos guardá-lo com diligência para que as nossas ofertas sejam aceitáveis diante do Senhor. Então, eu falando, ó, o coração é o que a gente oferece para Deus. Se o coração não for quebrantado, não adianta fazer sacrifício, não adianta fazer nada. Se o seu coração não for entregue completamente a Deus, todas as outras coisas são fachadas e não são aceitas. E nos leva então ao terceiro e último ensinamento. Lembra, o primeiro ensinamento é que o inimigo está ao redor de nós, ali, pronto. O segundo é que nós devemos guardar os nossos corações, guardar dos nossos desejos pecaminosos. E o terceiro ensinamento é que eu e vocês somos chamados à conversão e devoção total. O final do nosso texto fala lá no verso 45, Mateus 12, que fala que volta certos sítios para essa casa, eles habitam ali, o estado desse homem é pior do que é. E eu entendo aqui que isso aqui é exatamente o que ele está falando para os fariseus, para o povo de Israel, que tinha sido liberto, e agora eles voltam sempre a voltar no mesmo aspecto, na mesma busca de escravidão. E parece que esse povo não aprende, porque eles fazem isso desde o Egito. Quando eles são libertos do Egito, eles fazem, a gente quer cebola do Egito, a gente quer pepino, a gente quer bezerro de ouro. Mas eles eram escravos. Não, a gente quer voltar para o Egito, porque no Egito que era bom. E parece que Deus fala assim, ó, tem uma terra prometida aí, a terra vai ter luxos, vai ter tudo de bom para vocês. É só entrar, não vamos entrar não, porque nós não confiamos muito nesse Deus. Esse Deus não é tão forte não. E lá eles têm gigantes. E isso vai sendo afrontado por Israel vez após vez, gente. Pega Davi e Golias olha lá para o povo de Israel lá e fala assim, tem homem nessa cidade aí não? Tem homem nesse país aí não? É tudo moça? Ele fala, não tem homem em Israel? E o povo e os filisteus ficam rindo da cara, não tem ninguém aí. Saul, que era o bichão, que era grandão, bonito e forte, não faz nada. Aí vinha uma criança para ir lá enfrentar o gigante. E a criança fala assim, eu vou, mas não é na minha força não, gigantão. Eu vou porque quem vai acertar você é Deus. E não é ele. Vou na força do Senhor dos Exércitos. E você vai cair, eu vou cortar sua cabeça com a sua própria espada. Para você entender, quem manda aqui é Deus. E aí a gente olha que aqui, ó, agora existe um chamado à conversão.
Está falando para esse povo que vez por vez cai nos mesmos erros, nos mesmos problemas, nos mesmos pecados. Jesus continua falando aqui, ó, existe tempo para conversão, existe tempo para mudança. E a palavra sendo pregada é exatamente o chamado à mudança de vida. Você tem que mudar a sua vida. Não tem como você... Vamos dar um exemplo que os meninos gostam. O exemplo da Scania. Pensa assim, você é você. O Evangelho de Cristo é um bitrem, uma Scania, pesada na descida, acelerada. E quando o Evangelho, que é essa Scania, vem, ela não freia, né? Se ela frear, ela leva o asfalto junto, mas não para. E ela vem, e quando o Evangelho vem e bate em cima de você, você não fica do mesmo jeito. Fica. Mas você quer saber se fica, vai ali no anel viário e fica ali esse ano. E você vai ver que você não vai ficar do mesmo jeito. Não fica do mesmo jeito. Quando o Evangelho bate na sua vida, não tem como a pessoa ser a mesma pessoa. Ela é transformada completamente. E o que Jesus chama aqui, Jesus chama eu e você ainda nessa noite ao arrependimento dos nossos pecados, a buscar Ele como o único Senhor das nossas vidas. Abre sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Olha o que diz lá. Ele diz assim, 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Deus nos chama ainda hoje para arrependermos dos nossos pecados. O texto bíblico continua sendo o mesmo, falando, você é pecador, você precisa de um Salvador. Esse Salvador não é você, não é as suas obras, não é a força do seu braço, não é a quantidade de dinheiro que você tem na conta, não é o status ou posição social que você se encontra. A salvação sua está em Deus, e exclusivamente em Deus. E se não for Ele para agir em seu favor, você está lascado. Você está caminhando a passos largos para o inferno. E não há esperança para você se não for Deus. E não adianta ficar triste, porque você vai para a morte. Agora a esperança nossa está em Jesus Cristo, Filho. Quando o próprio Deus entrega o seu Filho no nosso lugar, para que preso numa cruz, pague os nossos pecados. Para que preso numa cruz, pegue o diabo, que é o acusador, e tire ele do céu e fala, vai embora daqui. Agora então, Romanos 8, nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Então somos justificados pela fé, porque existe uma pessoa que pagou a nossa dívida, e esse é o próprio Cristo. Um teórico que eu gosto muito, Jonathan Edwards, ele é um dos grandes nomes do segundo avivamento nos Estados Unidos. Ele tem 70 resoluções que ele escreveu sobre a vida dele. Eu vou ler aqui só a primeira, mas vale a pena você ler as 70 resoluções. Eu fiz isso durante muito tempo na minha vida. Li as resoluções do Jonathan Edwards. A vantagem é que ele é daqueles que a gente ama, daqueles teólogos puritanos bons, muito bons, vale a pena. A primeira resolução diz assim, eu vou ler só a primeira. Resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e agrado, durante todo o tempo de minha peregrinação, sem nunca levar em conta o tempo que isso exigirá de mim, seja agora ou pela eternidade afora.
resolvi que farei tudo o que senti ser o meu dever e que traga benefícios para a humanidade em geral, não importando quantas ou quão grandes sejam as dificuldades que venha a enfrentar. Ele começa falando, e aqui você vai ver, quando você lê lá na sua casa as 70 resoluções, você vai perceber que ele fala que ele vive em função exclusiva de Deus. E todas as coisas ele vai fazer, porque Deus é a prioridade na vida dele. E ele vai trabalhar no máximo das suas forças, porque Deus é a prioridade na vida dele. Ele vai servir os outros e a humanidade no máximo das suas forças, porque Deus é a prioridade na vida dele. Ele fala inclusive de dietas, quando ele fala ele não vai comer para ficar pesado, porque se ele ficar pesado ele não consegue ler a Escritura, e ele está pecando contra Deus. Ele fala sobre o desperdício de tempo. Hoje de manhã falamos isso, um teólogo católico que chama Santa Fonte de Ligório, que fala sobre a brevidade da morte e que o maior pecado que nós temos é o passatempo. Porque o nosso tempo nessa terra, ele é curto e a gente gasta com potoca, com vendo vídeo de gatinho pulando de pepino. E a gente perde horas vendo gato pulando no pepino. Sendo que você podia estar lendo a Bíblia, aproximando-se de Deus, pregando o Evangelho, sendo instrumento, distribuindo Novos Testamentos, visitando pessoas, discipulando, sendo um ouvido para quem precisa falar, acompanhando gente do médico. Podia estar fazendo coisas úteis, mas a gente gasta com coisas inúteis. O que a gente faz com esse texto? Como a gente aplica ele durante a semana? Primeiro de tudo, guarde seu coração. É dele que procede os desígnios da vida. É do seu coração que brota tudo. Quando você fala palavras de baixo calão, sai do seu coração primeiro. Quando você traquina maldades, sai do seu coração. Guarda o seu coração. Protege ele dos desejos pecaminosos que você tem. Segundo, arrependa-se e creia. Se a palavra hoje está aqui falando para você, provavelmente a casa foi limpa. Basta agora você arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus. É só assim que eu e você podemos ser salvos. Essa crença em Cristo só vem quando Cristo mesmo trabalha em nós. Terceiro, devote a sua vida a Deus. Lembra, falando hoje de manhã, prioridade e exclusividade. Todas as áreas da nossa vida têm que ser em função do único Deus verdadeiro. E por último, busque santidade. Busque santidade. Uma vida de santificação. Uma vida de se afastar do pecado, de se aproximar de Deus cada vez mais. Todos os dias. Protegendo seu coração, você se aproxima de Deus. Entregue seu coração a Deus e busque Ele com o máximo das suas forças. Porque essa é a característica daqueles que são crentes. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, serão saciados. Feche seus olhos, vamos estar orando nessa noite. Pai, nós nos colocamos na Tua presença e agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos porque o Senhor fala conosco através do Teu Santo Espírito. Rogamos que essa palavra de fato frutifique nos nossos corações, gere transformações nas nossas vidas. Que nós aqui, ao escutar a Tua palavra, possamos ter esse desejo de mudar, de começar a agir, tendo o Senhor como prioridade nas nossas vidas, tendo o Senhor como exclusividade de todas as áreas das nossas vidas, Pai. Trabalhe em cada um de nós, nos ajude a buscar a santidade a cada dia, a nos afastar do pecado, a resistir ao diabo, nos ajude a buscar o Senhor todos os dias em oração, em leitura bíblica. Trabalhe na Tua igreja para que nós sejamos santificados.
E agora, igreja do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com vós,